No vídeo anterior a esse aqui, eu comecei a trazer a ideia do que seja o segundo modelo econômico, que se chama A Fronteira de Possibilidades de Produção. Isso de acordo com o Mankiw, que é o autor deste livro. Este é o livro texto base que eu estou utilizando para a construção da playlist de Introdução à Economia aqui no canal. E já abordei o que o Mankiw traz sobre o primeiro modelo econômico, que é o diagrama do fluxo circular. Então comecei no vídeo anterior o segundo modelo, que é a fronteira de possibilidade de produção, e hoje eu vou continuar, beleza? Acho que farei mais um vídeo sobre ele, ou dois talvez. Bom, mas o que é mesmo então a fronteira de possibilidade de produção? É um modelo econômico, e como já vimos em vídeos anteriores, modelos econômicos nada mais são do que simplificações da realidade para que a gente possa compreender melhor essas inter-relações ou esses conceitos econômicos, tá? A fronteira de possibilidade de produção é um gráfico que mostra as combinações, vou repetir, é um gráfico que mostra as combinações de produto que a economia tem possibilidade de produzir, dados os fatores de produção e a tecnologia de produção disponíveis. Então eu vou repetir esse conceito tentando relembrar o vídeo anterior. É um gráfico, portanto, estamos falando de um gráfico cartesiano, né, eixo x e y, em que y é dependente de x. E x, neste caso desse exemplo aqui, né, é a variável independente e y é a variável dependente, por isso que y está em função de x. Então, é um gráfico que mostra as combinações de produto. O Mankiw aqui, neste caso, ele traz dois exemplos. No eixo x, né, da variável independente, a quantidade de carros, e no eixo y, ou aquele eixo que fica na vertical, né, ele dá o exemplo dos computadores produzidos. E aí, eu vou continuar na definição. É um gráfico que mostra, então, as combinações de produto que a economia tem a possibilidade de produzir. Nesse caso, ele só coloca dois produtos. Com certeza, a economia tem muito mais do que isso, mas, como eu disse, é um modelo econômico que busca simplificar a realidade. Que a economia tem a possibilidade de produzir, dados os fatores de produção. Então, é o que a economia tem a possibilidade de produzir, dados os fatores de produção. E o que seriam esses fatores de produção? Também já comentei em vídeos anteriores, naquele vídeo sobre o diagrama do fluxo circular, né, o primeiro modelo. E esses fatores de produção nós podemos resumir basicamente em três: trabalho, terra e capital. Trabalho, terra e capital. Deixa eu ver se eu acho uma parte do texto que ele menciona isto aqui. As empresas produzem bens e serviços usando insumos como trabalho, terra e capital. Prédios e máquinas, os quais são chamados de fatores de produção. Então, trabalho, terra e capital são fatores de produção. Vamos repetir. O que é a fronteira de possibilidades de produção? É um gráfico que mostra as combinações de produto em que a economia tem a possibilidade de produzir, dados os fatores de produção e a tecnologia de produção disponíveis. Então, este gráfico, ele é desenhado desta maneira. Aqui, neste caso, não importa saber o que significa, qual é a influência nesse primeiro momento do x sobre o y, mas este é a combinação, tá vendo? Este é o desenho padrão, a linha, né? E esses pontos representam uma escolha que precisa ser feita. Então, na medida que uma economia escolha produzir 3.000, aqui no ponto F, 3.000 unidades de carros, ela terá que produzir, ou melhor, se ela fizer uma escolha por produzir 3.000 unidades de computadores, tá vendo aqui o ponto F? Então, dependendo dos fatores de produção, ela terá que produzir bem menos carros, mais ou menos nessa linha. E ele vai traçando esta linha, sabe? Isto é a fronteira de possibilidade de produção. E que existe um limite, né? E que depende muito da tecnologia. Mas enfim, olha o vídeo anterior, que eu trago uma introdução um pouco melhor talvez sobre esse assunto, e eu quero só continuar então a leitura de onde eu parei no vídeo anterior. Um dos 10 princípios da economia discutidos no capítulo 1, já tem vários vídeos aqui no canal sobre todos esses 10 princípios, cada um vídeo por princípio, é que as pessoas enfrentam trade-offs. A fronteira de possibilidades de produção mostra um trade-off, isso que eu tentei explicar anteriormente, né? Por isso até que agora estou começando a falar sobre isso. Mostra um trade-off que a sociedade enfrenta. Uma vez que tenhamos atingido o ponto de eficiência da fronteira, e o ponto de eficiência
uma vez que tenhamos atingido os pontos de eficiência da fronteira, a única maneira de produzir mais de um bem é produzir menos de outro. Então veja bem, se você tem um gráfico, você está produzindo F, o ponto de eficiência seria esse limite aqui da linha, sabe? Porque não existe talvez tecnologia para se passar esta linha até o momento, né? Naquele bem específico. Então, para passar ela, você só consegue isso reduzindo a quantidade de bens de outro, a produção de bens de outros produtos, né? Então vamos continuar aqui. Uma vez que tenhamos atingido os pontos de eficiência na fronteira, a única maneira de produzir mais de um bem é produzir menos de outro. Quando a economia se move do ponto A para o ponto B, por exemplo, a sociedade produz mais 100 carros à custa de uma produção menor de 200 computadores. Olha o exemplo aqui. Então, ponto A para o ponto B. Ela resolveu produzir mais carros, então começou a produzir 600, foi para 700, mas ela fez um trade-off, uma escolha, né? E ela teve que reduzir, essa sociedade, né, no caso, reduzir de 2.200 para 2.000 a quantidade de computadores. Então, quando ele cita essa questão do princípio número 1, que é o trade-off, ele está se referindo a isso, né, que existe uma escolha. Eu vou voltar no princípio 1, só para a gente dar uma olhada aqui. Princípio 1, as pessoas enfrentam trade-offs. Isso se refere a um princípio que tenta explicar como as pessoas tomam decisões. E em economia, trade-off é um termo que define uma situação de escolha conflitante, isto é, quando uma ação econômica que visa a resolução de um determinado problema acarreta inevitavelmente em outros. Então, neste caso específico, se esta economia resolver produzir uma X quantidade a mais de carro, então ela terá que produzir Y quantidade a menos de computador. Deixa eu dar uma olhada se eu avanço ou deixo para o próximo vídeo, o próximo princípio. Bom, eu vou deixar para o próximo vídeo a explicação do próximo princípio de economia aplicado a este modelo. Então, no vídeo de hoje, eu trouxe a ideia do que significa o princípio 1, de que as pessoas enfrentam trade-offs aplicado ao segundo modelo econômico que o Mankiw propõe, a fronteira de possibilidade de produção. Beleza? Fico por aqui, valeu!